Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais este dia de vida que Ele está nos concedendo e também por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos e ainda a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para o Marcos Siqueira e Maria de Fátima, são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Também o Gilson Paulino, de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Tânia Consuelo, ela pede por um trabalho que ela possa trabalhar de segunda a sexta-feira em Florianópolis. Estaremos orando pela Tânia Consuelo. Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Maria Eunice, que amanhã, dia 20, estará completando mais um ano de vida. José Raimundo Lira, que é de Feira de Santana, na Bahia. Terezinha Passos é de São Paulo, capital. Lousa André é de Porteiras, no sul do Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai, que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós, por este dia que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade e abençoe aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes as necessidades de cada um. Tânia Consuelo, pedindo por um trabalho de segunda a sexta-feira em Florianópolis e também parabenizando e pedindo as bênçãos para Maria Eunice, lá da Igreja do Portal, em Caldas Novas, Goiás, completará mais um ano de vida amanhã. E todos os demais, Pai, que nos pedem orações, que Tu abençoes em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje concluir o estudo de número 3 que fizemos aqui no Evangelho de Marcos. Esta semana nós estivemos falando sobre controvérsias entre os ensinamentos de Jesus e as tradições dos fariseus, dos líderes religiosos da época de Jesus. Jesus, ele quebrou muitos paradigmas e muitos regulamentos que os judeus haviam colocado sobre a lei de Deus e sobre como eles deveriam proceder. E os líderes judaicos da época de Jesus estavam mais preocupados com a forma exterior do que com o interior. E o que nós deveremos nos preocupar, irmãos, não é o que as pessoas estão vendo, o nosso exterior, que nós vamos aos cultos todos os dias que tem culto, nós participamos de todas as atividades, e aí eles dizem assim, olha, fulano é muito religioso. Mas eu quero lembrar a todos, irmãos, que a religiosidade é uma coisa e o cristianismo é outra. Nós precisamos ir à igreja, mas nós precisamos viver os ensinamentos que Jesus deixou em sua palavra. E é o que nós sempre pedimos a Deus aqui, que nos dê entendimento da palavra, que nos ajude a aceitar e colocar em prática em nossa vida aquilo que nós aprendemos. Porque de nada adianta nós ouvirmos, lermos e aprendermos e não colocarmos em prática. Continuarmos a mesma vida de antes, nada mudou, nós não estamos sendo mais humildes, nós não estamos sendo mais compassivos com as pessoas, estendendo a mão, ajudando, e enfim, são detalhes que fazem parte do cristianismo. E Jesus, então, ele teve várias controvérsias. E uma delas, por exemplo, foi quando ele curou aquele paralítico, que foi baixado por uma maca. Eles abriram um buraco no teto e desceram a maca ali onde Jesus estava dentro da casa. Nós estudamos isso aqui essa semana. E Jesus, então, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Vejam, irmãos, muitas das vezes nós estamos sofrendo, estamos sendo oprimidos por causa de pecados que nós temos em nossa vida e nós não queremos abrir mão, nós não queremos deixar esses pecados. São pecados que nós chamamos de pecados acariciados, que nós gostamos de fazer. Sabemos que está errado, sabemos que não agrada a Deus, mas nós continuamos fazendo. E então a primeira coisa que Jesus falou foi para
aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus, eles sempre seguiam Jesus onde Jesus ia para poder pegar Jesus em alguma falta. Então eles disseram, olha, Jesus ele blasfemou, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E eles estavam certos, só Deus que pode perdoar, e Jesus ele é Deus. E então Jesus, lendo a mente, o coração daqueles homens, ele disse, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta, toma a tua cama e vai para casa? E então, para mostrar que eu tenho poder, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Jesus ele admirou a fé daqueles homens, daqueles 4 que levaram o paralítico e mais o paralítico. Os 5, Jesus admirou a fé deles. Por quê? Eles foram ao encontro de Jesus, mas não conseguiam entrar na casa. Tinha muita gente. E eles então pensaram, nós temos que dar um jeito. Aí, vamos abrir um buraco ali em cima do telhado, né, no teto da casa, e vamos descer ali. E foi o que eles fizeram. Então eles tiveram muita fé. Irmãos, às vezes nós não temos fé suficiente para poder receber a bênção que nós estamos precisando. Nós pedimos, mas pedimos duvidando que Deus pode, que Ele tem poder. E nós precisamos crer que Jesus ele está ao nosso lado, pronto para fazer o que é melhor para cada um de nós, que nós possamos exercitar a nossa fé. Não somente uma fé teórica, crer, né, que Deus pode, mas uma fé prática. Isso que nós precisamos ter. E então, isso trouxe controvérsias também quando Jesus chamou Levi, que era cobrador de impostos, e então Levi deu uma festa, um jantar na casa dele e chamou outros cobradores de impostos, e Jesus estava lá comendo com eles, e os fariseus novamente, olha, os mestres da lei, os doutores da lei, né? Eles dizendo, olha, isso aí come com pecadores. Mas Jesus falou, eu vim para os que são doentes. São eles que precisam de médico, não são as pessoas que não estão doentes. Então, irmãos, vejam, se nós vemos alguém que nós conhecemos da igreja, que está no meio de umas pessoas, e aí nós começamos a julgar, achando que ela está ali para fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas estão fazendo, nós temos que pensar primeiro antes de falar, porque quem sabe a pessoa está ali com aqueles outros que nós julgamos ser pecadores para poder dar um testemunho, para evangelizar. E é isso que nós precisamos fazer. E então, condenaram Jesus também, porque os discípulos deles não jejuavam como os discípulos de João, como os discípulos dos fariseus. Sempre havia uma controvérsia, sempre. Mas Jesus disse assim, olha, se você é amigo de um noivo, ele vai se casar, vai dar uma festa, e você vai na festa e não vai comer, você vai jejuar? Não, se você está com o noivo, você tem que se alegrar e tem que participar da festa. Agora, quando o noivo for retirado, aí Jesus já está falando da morte dele. Aí sim, aí vocês devem jejuar. Então, não fiquemos, irmãos, apegados a coisas exteriores, à aparência, querendo aparentar ser cristão e não ser cristão. E mais uma vez, Jesus então enfrenta outra controvérsia quando os discípulos, num sábado, passando por uma seara, uma plantação de cereais, eles escolheram espigas para comer porque estavam com fome. E aí, olha, os fariseus novamente, os mestres da lei, os doutores, né, os escribas, acusando Jesus que os discípulos deles estavam colhendo dia de sábado, trabalhando. E eram tantas regras, irmãos, que existiam, que o sábado se tornava um fardo para os judeus. E então, Jesus disse assim, olha, mas Davi, ele entrou no templo e comeu do pão sagrado, o pão da proposição que só os sacerdotes podiam comer. Mas ele fez isso numa situação de emergência, ele estava fugindo por ser perseguido por um de seus inimigos, e ele, Davi e os seus homens, tomaram dos pães da proposição e comeram, e nem por isso eles pecaram. Então, são detalhes, irmãos, que nós precisamos ver como é que nós estamos olhando e julgando as pessoas. É possível que você também, ou eu, nós temos enfrentado muitas controvérsias nos últimos dias, nesses últimos tempos. E as pessoas, elas estão usando as redes sociais para acusar aquelas pessoas que querem praticar a vontade de Deus e colocar a Bíblia
em prática em sua vida, obedecendo aos mandamentos de Deus, chamando de pessoas que estão ensinando heresias, são pessoas que têm doutrinas de demônios, e tudo isso são expressões que estão sendo usadas nas redes sociais contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E o que eu quero dizer a cada um de nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, não entre em discussão, não comece a bater boca por causa disso ou por causa daquilo, especialmente em controvérsias na palavra de Deus. Ao invés de nós começarmos a discutir, a bater boca, vamos começar a orar por essas pessoas. É o que Jesus disse, deveremos amar e orar por aqueles que nos perseguem. Se Jesus foi perseguido, ele que é o mestre, quanto mais nós que não somos mestres, não somos o salvador do mundo, seremos perseguidos também. Então o que nós precisamos aprender, irmãos, que a Bíblia ela não é feita para debater, para ver quem é que vai ganhar a discussão. Não é, a Bíblia tem que ser estudada com espírito de oração. Se alguém tem algum questionamento, achando que alguém está ensinando heresia, vá a essa pessoa e abra a Bíblia onde você está achando que está sendo cometido heresias e pede uma explicação. Vamos estudar a Bíblia. A Bíblia ela se explica por ela mesma. A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo vai dar o entendimento e as palavras necessárias na hora de apresentar ali a verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos aprender que nós não deveremos discutir Bíblia, deveremos estudar a Bíblia. E se alguém insiste em querer discutir, fique calado, ore, peça a Deus paciência, forças para resistir a esse momento, porque muitas pessoas elas estão acusando esses que querem fazer a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos. Alguns estão sendo ignorantes, que não conhecem a verdade, e porque ouviram alguém falar ou ver na rede social algo que está sendo postado e posta também. Agora, outros estão sendo usados por Satanás. Satanás usa pessoas que conhecem a Bíblia para atacar aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Este sempre foi o desejo de Satanás, destruir aqueles que querem ser obedientes a Deus. Mas Jesus ele é vencedor. Jesus, assim como ele venceu todas as controvérsias que ele sofreu enquanto aqui esteve, nós também venceremos. Basta nós sabermos usar com paciência e perseverança na palavra de Deus, em oração, e o Espírito Santo dará a vitória. E que nós oremos por aquelas pessoas que criticam aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que elas também cheguem ao conhecimento da verdade e possam estar fazendo parte do remanescente daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para dar sequência a esta série do Evangelho de Marcos. Nós vamos na semana que vem estudar algumas parábolas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado e lembrar a todos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.